Enterrada agora há pouco em Campinas, mais uma mulher vítima de violência. Infelizmente, é doído falar isso, viu, gente? Ela foi encontrada morta dentro de casa e o principal suspeito de cometer o crime é o namorado dela. João Damasceno, ao vivo conosco. João, você está no cemitério dos Amarais, onde agora há pouco aconteceu o sepultamento, né? Esse homem ainda não foi preso, ele já foi encontrado. Como é que está a situação? Bom dia para você. Bom dia novamente, Vitão. Isso mesmo, estou aqui no cemitério dos Amarais, onde aconteceu o enterro às 9 da manhã da Thaís Michele da Silva. Ela que tinha 34 anos, ela estava com o Paulo, que é o nome do principal suspeito que você comentou que não apareceu. Eles estavam juntos há 3 meses, pouco tempo então, né? E pelo que eu conversei com a família da vítima, da Thaís, ele não tinha sido um rapaz assim grosso, ele não tinha demonstrado raiva, assim. A única coisa que a família percebeu é que ele era um pouco possessivo, mas a família não conseguiu perceber isso como a menina. Porque eu conversei com a irmã dela e a irmã falou assim, eu sempre conversava com a Michele, com a Thaís Michele, e a Thaís contava que ele ficava muito no meu pé, eu não podia trocar mensagem sem ele perceber, então era complicado. E aí, nesse final de semana, toda a barbaridade. Vitão, foi o que eu comentei agora há pouco, né? No Dia da Mulher, teve, parece que um churrasco na casa da família, estava tudo tranquilo durante toda a noite. E aí, a Thaís estava voltando para a casa dela de madrugada, até aí sem problemas. Segundo a mãe dela, né? Foi o que a mãe dela contou. E no dia seguinte que viram todo o acontecimento, que encontraram o corpo da Thaís, né, lá no quarto dela, jogado no chão, Vitão. E assim, sem nenhuma marca. O que as pessoas estão suspeitando que aconteceu um estrangulamento. Chegou a ser uma barbaridade, né, Vitão, no Dia da Mulher. Mas a família não conseguiu contar pra gente o porquê disso. Porque ela não tinha amante, não tinha nada. Então o que complicou foi isso. Ninguém da família tá entendendo, né, Vitão, o que aconteceu. João, é o seguinte, trabalho importante seu e do Alexandre, os dois trabalhando a manhã toda. Nós temos no ponto aqui a sonora da mãe dessa vítima para ouvir a partir de agora. Pode rodar, é na tela do VTV da gente. Que a justiça vem de Deus. E que a mãe dele, porque a gente que a mãe sofre. Se eu for desejar mal, eu estou desejando mal para a mãe dele. E eu sou mãe, né? Então eu achava que era um relacionamento que ia dar certo. Mas olha, é que a gente tem que ver quem a gente traz para o lado. Porque tem que prestar atenção. Eu quero que Deus alcance ele, sabe? Que tira assim, porque para ele também, eu não sei se foi um momento ali de, né? Tudo que ele, né? Mas que se arrependa, que não faça mais o que ele fez com a minha. O apelo, o desespero dessa mãe, as palavras que ainda encontram força para falar da morte da filha. Agora vem na 3 comigo aqui, por favor, Ale. Vamos voltar com o João Damasceno. João, você está toda manhã acompanhando esse caso, desde o início de tudo, correndo atrás de informações e conversou também com outros familiares, não é isso? Isso, Vitão. Eu conversei com a irmã dela também. A irmã estava muito abatida. A mãe ainda foi paciente com a gente. Ela estava mostrando uma certa tranquilidade. Ela se controlou na entrevista. A irmã já estava um pouco mais revoltada. E assim, o pior é que a vítima, ela tinha 3 filhos, Vitão. Um de 19 anos, um de 11 anos e um de 6. Ou seja, 34 anos, super nova e deixou 3 filhos. Vamos dar uma ouvida na sonora da irmã dela. O que a irmã dela achou desse caso? Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp que chegou bem, que no dia seguinte ia retornar na minha casa lá pelas 11, que a gente ia fazer o almoço. Então, esse foi o último contato. Aí, pelas 2 horas da manhã, eu sou acordada pela minha sobrinha, aí me avisando do acontecido. O pai falou que eles disseram que a minha irmã estava respirando fraquinho, mas estavam, então retornaram para a casa deles e só depois chamaram a polícia. Ou seja, não chamaram o socorro. Então, para mim, foi omissão de socorro. Eles estavam juntos desde dezembro. E era um pouquinho antes de dezembro. Era da parte dele um pouco de ciúmes, ela reclamava um pouco, mas vida que seguia. Ele parecia ser uma boa pessoa para ela. Ela falava que ele era bonzinho, mas não sabia se ia ficar com ele porque ele era muito ciumento, ela não gostava.
Então, Vitão, como a gente percebeu, né, a família está muito revoltada e para eu tentar contar novamente a história, que está muito por cima ainda, a polícia vai investigar, a Polícia Civil vai atrás de mais informações, foi isso que eu comentei para você. Tava tendo um churrasco, uma festa da família no final de semana e não teve problema algum, não teve discussão entre o casal, nada. Por isso até que a família, a mãe se mostrou muito surpresa pelo fato, né, por ter ocorrido. E depois desse churrasco, a Michelle falou que ia voltar para casa dela, né? A Thaís Michelle falou que ia voltar para casa. A mãe dela falou, tranquilo, vai lá, porque ela mora com a mãe, mas a mãe ia ficar um pouco mais e a Thaís estava voltando para casa. E depois disso, todo o acontecimento, né? Porque ela estava sozinha lá na casa e encontraram o corpo dela jogado no chão, sem marca alguma, com o suspeito de ter apertado, né, o pescoço dela. Uma barbaridade, né, Vitão? Uma brutalidade e uma barbaridade mesmo. É que João, uma brutalidade, Exatamente. uma barbaridade. Desculpa eu te cortar, só pra gente poder bater um papo aqui, trocar uma informação, que é importante isso. Quem tá nos assistindo também gosta dessa contextualização e você tá fazendo muito bem feito. Claro. É o seguinte, é o 6º caso de feminicídio na região de Campinas desde o início do ano. Lembrando que o último caso foi que a Juliana Coleta trouxemos aqui também na tela do VTV da gente, aquela mulher que foi queimada pelo marido viva, que ficou internado em Indaiatuba, mas não resistiu aos ferimentos. E dessa vez, você que acompanhou, inclusive, esse caso, entrou na casa, mostrou tudo o que aconteceu, você e o Rafael Rezende, e agora você à frente desse caso da Thaís Michelle, de 34 anos. Revoltante. Brasileiro não aguenta mais esse tipo de situação. No Dia da Mulher, como você bem mesmo frisou, tudo isso aconteceu. E detalhe, você estava conversando com essa família e o que é importante, essa família está revoltada, quer justiça, mas ainda encontra forças para tentar entender o motivo de tamanha brutalidade. Vitão, se eu te contar, você não vai nem acreditar. Eu conversei com a mãe dela, como vocês viram, eles perderam há alguns meses o irmão dessa vítima de hoje. Então essa senhora que gravou com a gente, a dona Sônia, ela já tinha perdido por homicídio também, Vitão. Não foi uma morte natural, uma fatalidade de doença. Foi um homicídio. Ela já tinha perdido e agora ela perdeu a filha dela de 34 anos. E exatamente, mais esse detalhe pra gente lembrar, no Dia da Mulher. Eu conversei com uma amiga ontem, ela comentou, né? Parece que aconteceu no Dia da Mulher justamente para a sociedade ver que tem muito a melhorar, muito a evoluir. Porque assim, cadê o respeito? Cadê a igualdade? Como é que um homem ataca uma mulher que ele namorava aqui? Ou seja, ele tinha que amar e ele atacou ela e assim, não assumiu isso, né? Ele falou pro pai dele e depois fugiu. Ele não tá sendo nem homem de aparecer para assumir uma coisa dessas. É revoltante, Vitão, revoltante, ainda mais no Dia da Mulher. Obrigado, João. E é o seguinte, muito obrigado, trabalho importante de João Damasceno, trabalho importante do nosso Cinegra Alexandre. E é o seguinte, posso só terminar falando as palavras do João? Você não é homem pra assumir isso? Fugiu, você é canalha e vai pra cadeia, eu tenho certeza. Você é assassino e assassino a polícia não vai perdoar e vai colocar atrás das grades.